Olá! De todas as habilidades contidas na nossa metodologia de desenvolvimento existencial, talvez o altruísmo seja a mais importante, a que sintetize mais todas as outras. A palavra altruísmo foi criada pelo filósofo francês Auguste Comte, que se deu conta de que algumas pessoas são capazes de ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. O altruísmo, então, seria uma palavra que expressa o filantropismo, a ajuda ao próximo, o amar o próximo. Semanticamente, altruísmo significa, do latim alter, que significa outro. Ismo é um sufixo grego que significa doutrina, conhecimento sobre. Então, o conhecimento, a doutrina do outro, sobre o outro. Para entendermos bem o que é altruísmo, é importante que a gente faça uma reflexão sobre o egoísmo, que é o contraponto, digamos, o antônimo, o contrário de altruísmo. Egoísmo, semanticamente falando, ismo significa doutrina, conhecimento sobre o ego. Ego, para a psicologia, é o núcleo, o centro de nossa personalidade. Todos nós nascemos, vivemos e morremos egoístas, porque o egoísmo é a estrutura, faz parte da estrutura existencial humana. Todos nós fazemos, trabalhamos, criamos, nos esforçamos, nos projetamos no futuro, estabelecemos uma missão, tudo em função de nosso desenvolvimento, de nossa melhoria, de nosso avanço, de nosso progresso, de nossa felicidade. Então, todos nós somos essencialmente egoístas. Só que esse egoísmo, ele obedece, ou ele atravessa, ou ele passa por diversas fases em nossas vidas. Quando a gente é criança, quando somos muito pequenos, o nosso egoísmo é exacerbado. E era para ser assim mesmo, porque é a fase da formação, da construção, da estruturação de nossa personalidade. Eu me lembro quando tinha escola que a turma de maternal, na época chamava-se maternal, hoje é infantil 1, de 2 anos de idade mais ou menos, eles são super egoístas. Eles acham, por exemplo, que a professora é só dele, ele acha que o brinquedo da atividade é só dele, ele acha que a atenção da professora é só dele, que a mãe é só dele, e se tiver outro irmão, conflitos. Ou seja, o egoísmo na criança, o egoísmo infantil é exacerbado. Naturalmente, à medida que a gente vai avançando na idade e que a gente vai amadurecendo, o egoísmo também amadurece. Porque a gente se dá conta de que, enquanto nós temos o direito de ter o nosso espaço, as nossas escolhas, as nossas opções, os nossos caminhos, a nossa liberdade, nós nos damos conta de que o outro que convive conosco, que interage conosco, porque nós não vivemos sós no mundo, ele também tem um espaço e esse espaço precisa ser respeitado. Então, enquanto nós temos o direito de ter o nosso espaço respeitado, nós temos o dever de respeitar o espaço do outro. Então, o egoísmo permanece porque nós continuamos preocupados, cuidando de nós mesmos, mas nós já nos preocupamos com o respeito ao próximo. O altruísmo entraria como uma terceira etapa, digamos assim. O altruísmo é, você já possui o egoísmo natural de sua existência, do seu ser, já desenvolveu esse egoísmo para uma percepção de que nós precisamos respeitar o outro, mas o altruísmo é quando você vai mais além. Quando você, além de respeitar o outro, você se preocupa em ajudar o outro, em resolver os problemas do outro, em solucionar as necessidades dos outros. Ou seja, é quando você sai de si mesmo, de seu egoísmo e se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante para a construção de nossa felicidade. Um exemplo muito claro, que eu sempre costumo falar quando converso sobre altruísmo, é o exemplo de Malala. Malala é uma menina paquistanesa que, com 11 anos de idade, vivendo sob o regime
ditatorial, terrível dos talibãs, ela resolveu abrir um blog. E nesse blog relatar, falar sobre o seu dia a dia, a sua rotina de menina dominada pelo regime talibã, que proibiam as meninas, as mulheres, de frequentar escolas. Elas não podiam estudar. Malala não se conformava de forma alguma com isso, de não poder ir para a escola estudar. Então ela, no blog, falava de tudo isso. Só que esse blog de Malala tomou uma dimensão maior do que ela mesma pensava. E o regime talibã mandou matar Malala. Ela foi atingida por 3 tiros. Ficou meses no hospital, em estado grave, mas sobreviveu. Só que isso, ao invés de matar a atitude de Malala, a ação de Malala, de inconformidade, de não poder frequentar a escola, mas também de pensar nas outras meninas, nas outras mulheres, olha o altruísmo. Se fortaleceu, a ideia se fortaleceu. E com apenas 17 anos de idade, vocês devem saber, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso é altruísmo. Você não se conforma com a sua própria situação, mas você pensa também na situação dos outros. E para terminar, eu queria deixar aqui para você a mensagem de que tudo na vida, a essência da vida, o móvel da vida é o altruísmo. Na verdade, todos nós somos mais ou menos altruístas, assim como somos mais ou menos egoístas. Eu sempre ilustro esse pensamento com o fato de que as pequenas ideias que se tornaram grandes ideias, como por exemplo, a ideia do Uber, que começou pequena, para alguns ridícula, se transformou numa grande ideia. Por quê? Porque quando uma pequena ideia se preocupa em satisfazer as necessidades dos outros, em solucionar os problemas dos outros, que é o caso do Uber, qual era o problema? Mobilidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Qual foi a ideia? Criar uma forma de você se locomover, de você se transportar de uma forma rápida, prática e econômica. Essa ideia que era pequena se transformou numa grande ideia. Isso é altruísmo. O Facebook, por exemplo, de uma pequena ideia que se transformou numa grande ideia, porque teve o objetivo de quê? De facilitar a comunicação, o processo de comunicação, o compartilhamento de ideias, de informações e agora de imagens, de vídeos, ou seja, isso encurtou distâncias, isso fez com que você estivesse conectado com o planeta, com o mundo. Isso é altruísmo. E o altruísmo sempre existiu, gente, sempre existiu. Eu me lembro que quando Thomas Edison criou a lâmpada, ele criou por quê? Porque as pessoas tinham dificuldade de enxergar no escuro. Graham Bell criou o telefone porque as pessoas tinham dificuldade de se comunicar. O telefone era um mecanismo, uma ferramenta de comunicação mais rápida. A essência da vida, a essência do ser é altruísta. Então, se você quer ser feliz, se você quer se dar bem na vida, seja altruísta. É isso, é essa mensagem que a Plena Pátria passa hoje para você.